Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a experiência da minha primeira arrematação na método venda online. A venda online nada mais é do que um tipo de leilão onde tem um cronômetro dentro do site da Caixa, onde está diminuindo esse tempo. E dentro desse tempo a gente pode dar lance nos imóveis interessados ou não, tá? Então, no meu caso, tinham 10 imóveis que entraram dentro de um prédio que eu tinha interesse. E tinham duas opções de tamanho, um apartamento menor e um apartamento maior. E eu queria arrematar um de cada tamanho. Então eu tinha 5 opções do tamanho maior e 5 opções do tamanho menor. Só que eu não tinha assim um apartamento específico que eu gostaria, porque a metragem deles era toda igual. Eu queria, logicamente, pagar o menos possível, né? Então, no primeiro momento, eu gosto bastante de papel e caneta, né? Então, eu, no primeiro momento, escrevi os imóveis, os apartamentos que tinham, para verificar, assim, questão de torre, questão de localização dentro do condomínio, se tinha alguma localização que me interessava mais ou menos. E também tinha alguns desses apartamentos que já estavam em disputa, então já tinham lances efetivados nesses imóveis. Então eu não iria optar por esses que já tinham lance, porque eles já começaram a aumentar o preço. E aí, então, eu vou mostrar para vocês como que primeiro é a questão aqui da venda online. Aqui. Esses imóveis, eu tenho acompanhado os imóveis aqui na Caixa, então eu sei que eles já foram pro primeiro e pro segundo leilão, eles não foram vendidos, e a Caixa então colocou eles agora na venda online. Então esse imóvel aqui, por exemplo, que é na cidade de Guaíba, região metropolitana aqui de Porto Alegre, ele tá com bom desconto, se vocês forem analisar, e tem esse tempo aqui rodando no cronômetro. Então daqui um dia, 2 horas e 58 minutos, esse cronômetro vai zerar. Se ninguém der lance nele, se ninguém arrematar esse imóvel, ele depois vai para venda online direta, onde o cronômetro fica zerado e quem der o primeiro lance leva o imóvel, tá? E vocês podem observar aqui que a averbação dos leilões negativos está averbado. O que isso significa? Hoje, na matrícula do imóvel de leilão, ele consta dentro da matrícula do imóvel, dentro do registro dessa residência aqui, vai constar que ele não foi arrematado no primeiro nem no segundo leilão. E aí esse registro consta dentro da matrícula do imóvel e significa que está averbado, que isso já está registrado. Então, se eu adquirir essa casa agora, esse registro já vai estar constando na matrícula desse imóvel aqui, tá? Mas só uma informação de curiosidade mesmo para vocês, isso não tem diferença, assim. E, então, como eu comentei, tinham 10 imóveis, né? E eu tinha 5 possibilidades dentro de cada um. E eu não tinha certeza em qual apartamento eu queria. E aí, então, eu escrevi no papel. E eu fui acompanhando, porque já tinha pessoas dando lances antes mesmo do cronômetro chegar perto do final. E aí, então, aqui, eu peguei esse caderno e eu escrevi aqui, eu vou tirar uma foto e deixar aqui no cantinho, os apartamentos de 66 metros quadrados e de 52 metros quadrados. Nesses imóveis, eu queria arrematar algum grande e algum menor, né? Eu vi, então, que tinha alguns que estavam saindo com um valor maior e eu já coloquei o X ali para não considerar eles e me focar nos demais. Então, teve muita disputa. O leilão começou às 18 horas. Eu sentei na frente do computador às 5h50, né, 10 minutos antes de finalizar aqui o cronômetro. E eu fiquei até às 7h50. Então eu fiquei 1h e 50 minutos na frente do computador no leilão. Parece que tinha passado só 15 minutos, porque tu fica tão concentrado ali. E como eu não tinha um imóvel em específico para arrematar, eu fiquei fazendo quase um trade de olhando todos os imóveis, porque tem 5 minutos para zerar o cronômetro. Então, dentro desses 5 minutos, eu ficava olhando o imóvel 14, 12, 14, como é que tava, o imóvel 13, 18, como tava o imóvel 1104, para ficar tentando verificar qual que tava com valor menor. Eu arrematei um imóvel apenas, e uma situação bem interessante que o primeiro imóvel que saiu, eu vi que os lances eles estavam começando com valor mais perto do que a Caixa está falando, né? Então, por exemplo, esse imóvel aqui, a Caixa quer 91.499,22. Então, Ana, se eu quiser arrematar esse imóvel, eu venho aqui fazer uma proposta, vou seguir as telas ali e vou ofertar esse valor, tá? E aí, se tu quer o mesmo imóvel, esse imóvel vai estar constando aqui com esse valor, mas já vai ter um lance dado nisso aqui, então tu não pode ofertar o mesmo lance. Então tu pode vir aqui pagar 1 centavo a mais do que o meu último lance. E aí assim começam as disputas, tá? E cada vez que uma pessoa dá um lance, aumenta 5 minutos do cronômetro. Então aquele cronômetro que estava faltando 2 minutos, eu dei lance, vai lá, aumenta para 5 minutos. Tá zerando, daí tu vai lá dar lance, aumenta para 5 minutos e assim, de forma consecutiva.
Então, depois de 1 hora e 50 minutos, eu consegui arrematar o imóvel. Então, dentro dessa 1 hora e 50 minutos, as pessoas ficaram dando lance. Então, tinha eu, com certeza, tinha mais umas 20 pessoas interessadas. E, logicamente, não só em um único imóvel, que nem eu falei. Eu não tinha um imóvel de preferência dentro dos 10 que tinham ali. E isso eu vejo hoje que foi um erro. A próxima vez que tiver algum imóvel que tenha mais opções, eu vou já ir focada em um apenas, porque daí eu consigo dar o lance naquele imóvel ali e prestar atenção única e exclusivamente nele. E eu também consegui arrematar, por quê? Porque, por exemplo, esse imóvel aqui, só exemplificando, tá, gente? Esse imóvel que eu não vou arrematar, mas só pra vocês saberem. Ele vai começar em 91.499,22. Se tiver disputa, as pessoas elas ficam aumentando 1 centavo, R$ 100, R$ 200 desse valor aqui, só para renovar o lance, tá? E qual que é a situação? Que elas ficam colocando valores pequenos, né? E se tu for lá e der, sei lá, R$ 5.000 a mais do valor que tá o lance, muito provavelmente as pessoas que estavam dando lance vão achar que tá saindo muito caro o valor do imóvel, porque ela já tem uma ancoragem nesse valor aqui. Então eu reparei que o primeiro imóvel que saiu desses 10 aqui foi porque uma pessoa deu um lance bem mais alto do que estava no momento em um dos imóveis. E a concorrência saiu daquele imóvel e focou nos outros demais, porque tinham mais outros imóveis exatamente iguais para tentar sair com um valor menor. No final das contas, essa pessoa que fez isso, ela pagou mais barato de todos os imóveis que saíram, porque em, digamos, 30 minutos do que começou e do que iria encerrar o cronômetro, ele comprou aquele imóvel. E eu, por exemplo, fiquei 1 hora e 50 minutos ainda nessa disputa, né, de lances pelo imóvel. Então, eu achei bem interessante a estratégia que ele usou. Ele pagou um valor acima do que tinha, do que estava aqui. Ele pagou, se não me engano, R$ 10.000 a mais. Então, como se fosse essa casa 91 mil, ele foi lá e pagou R$ 101.000. Assim, ele tirou a concorrência daquela residência que ele arrematou. E era um andar mais alto e do apartamento tamanho maior. Então, ele levou essa casa. E eu vou mostrar aqui pra vocês no site da Caixa. Eu, como falei, eu não tinha um único imóvel de interesse, eu estava interessado em qualquer um dos imóveis, tanto dos tamanhos menores como do tamanho menor, eu queria levar um de cada. E eu dei disputa em vários, eu dei lance em vários deles. E aqui dentro do site da Caixa, depois que a gente já tá logado, aqui ó, propostas não convocadas. Então, eu fiquei em terceiro lugar nesse imóvel aqui, tá? Eu fiquei em quarto lugar nesse outro, em quarto nesse outro, terceiro nesse outro, enfim, tá? E aí mostra então aqui minha posição, porque eu comecei a abandonar os imóveis que eu vi que estavam muita disputa. Então esse imóvel aqui é do tamanho menor. Eu achei ele meio que saiu, tava com um valor muito alto, assim, já, do que eu tava achando que poderia sair. E fui abandonando, mas a gente consegue verificar aqui. E aqui em andamento vai estar o imóvel que eu arrematei e onde eu pego o boleto para pagamento do site da Caixa, tá? Então, o imóvel na venda online, tu consegue dar o lance dentro do horário do período do cronômetro. Se encerrou o cronômetro e não teve arrematação, esse imóvel vai voltar para outra modalidade de leilão aqui na Caixa. E se tiver disputa, esse cronômetro vai renovando. Mas é muito incrível, assim, como a gente fica num foco tão grande no momento aqui da arrematação, sabe? Quando eu olhei o relógio, na minha cabeça realmente tinha passado 15 minutos só, sabe? Já tinha passado quase 2 horas que eu tava ali na frente do computador, focada, tentando arrematar o imóvel. Depois que a gente conseguiu arrematar, eu fiquei assim, mega cansada, porque tu fica mentalmente exausto, né? Então, mas foi bem legal, foi bem diferente. Eu até dei uma olhada aqui no site da Caixa, não achei nenhum imóvel que tá com disputa, porque quando tá com disputa ele fica com um balãozinho laranja aqui escrito imóvel em disputa. Nesse caso aqui não tem nenhum. E vocês podem reparar que os descontos, considerando o valor de avaliação, eles são bem consideráveis quando estão aqui nessa venda online. E também um ponto interessante é que quando tá na venda online, tu não precisa pagar IPTU nem condomínio caso tenham valores em abertos. Tu paga o IPTU e o condomínio se for valores até R$ 1.000. Se for acima de R$ 1.000, a Caixa vai fazer o pagamento e tu também não precisa pagar os 5% do leiloeiro. Então é bem interessante. O único malefício é que tu tem que fazer o pagamento à vista desse imóvel aqui, né? Que tu arrematar na venda online. Não tem como fazer financiamento, única e exclusivamente de forma à vista, tá? Mas eu quis compartilhar essa experiência com vocês porque eu achei um pouco diferente. Não achei legal a estratégia do primeiro rapaz, que ele foi lá e pagou um valor acima. Eu não me lembro de outro leilão que tivesse tantos apartamentos no mesmo prédio disponíveis, né? Logicamente ele tinha disputa em todos os apartamentos, mas esse rapaz ele foi muito inteligente de fazer esse lance mais alto, porque daí assim ele liberou a concorrência.
E aí, depois no imóvel que eu arrematei, eu fiz essa mesma estratégia. Eu tava com uma disputa grande, eu falei, quer saber? Eu quero esse imóvel, eu vou pagar um valor acima do que estão ofertando aqui e eu consegui arrematar desse formato. Mas eu deveria ter feito essa estratégia um pouco antes, que daí eu conseguiria pagar um pouco mais barato no imóvel que eu arrematei. E esse imóvel que eu arrematei, agora a gente vai precisar fazer reforma, enfim, porque ele é um apartamento cru, ele não tem nada, não tem, nunca ninguém morou em um apartamento novo. Interessante também compartilhar com vocês que foram 10 imóveis, como eu falei, e esses imóveis eles estavam com um bloqueio na matrícula. Eu já fiz um vídeo aqui falando da análise de matrícula, que é bem importante fazer. E essa matrícula estava bloqueada por 3 indisponibilidades, mas essa matrícula ela teve esse bloqueio em 2022, se eu não me engano, e agora no ano de 2024 foi baixada essas indisponibilidades e a matrícula ficou de forma livre. E aí tava direto com a construtora esses imóveis e ela não pagou mais a caixa e foi a leilão. Então são apartamentos que estão sem nada dentro, né? Estão crus. E o benefício do leilão, na verdade, é que a gente consegue pegar imóveis que não estão do zero, né? Nesse caso, a gente vai pegar um imóvel que está do zero, a gente vai precisar fazer uma reforma. Inclusive, a gente vai compartilhar aqui no nosso canal também, eu e meu marido, a reforma que a gente vai fazer, os móveis que a gente vai fazer, porque é um imóvel que a gente pretende deixar todo mobiliado pra gente vender ele depois. Certo, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa experiência. E podem deixar algum comentário, alguma dúvida aqui embaixo. Por favor, curtam esse vídeo e também podem seguir aqui o canal que eu vou começar a postar mais conteúdo sobre leilões, reformas, construção, tudo voltado para o ramo imobiliário aqui, tá bem? Então, um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.